Bem-vindos ao canal Histórias de Amor de Vidas Passadas. Aqui, você vai mergulhar em histórias profundas, que atravessam o tempo, o espaço e o destino. Se você acredita que nada é por acaso, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo através das eras, então este é o seu lugar. Inscreva-se, curta o vídeo e permita que sua alma viaje com a gente por essa história encantadora. Hoje, apresentamos A Promessa da Fita Vermelha. Uma história inspirada na lenda oriental do fio vermelho do destino, sobre duas almas que se amaram em outra vida, e que o tempo fez reencontrar. Capítulo 1 – O fio que nunca se rompe. Dizem que há fios invisíveis ligando pessoas destinadas a se encontrar. Fios que atravessam o tempo, dobram o espaço e se mantêm firmes, mesmo quando o coração humano se esquece do que prometeu. Lara nunca ouviu falar dessa lenda oriental até aquela noite chuvosa de outono. Estava voltando para casa, cansada do trabalho, com a mente imersa em pensamentos e uma sensação estranha de nostalgia que não sabia explicar. Ao cruzar a rua, um som de sinos a fez parar. Do outro lado, uma pequena loja de antiguidades chamava sua atenção. As luzes amareladas tremeluziam, e algo dentro dela dizia que precisava entrar. Assim que empurrou a porta, o tilintar suave anunciou sua chegada. O ar tinha cheiro de madeira antiga e incenso de sândalo. Atrás do balcão, uma senhora de cabelos brancos e olhos amendoados a observava com serenidade. "Boa noite, minha jovem", disse a mulher com um leve sorriso. "Estava esperando você." Lara sorriu, sem entender. "Me esperando? Acho que deve estar me confundindo com outra pessoa." A senhora apenas balançou a cabeça, enigmática. Nada acontece por acaso. Às vezes, o destino nos traz exatamente onde precisamos estar. Enquanto dizia isso, ela retirou de uma caixa de vidro uma pequena fita vermelha de seda. Era simples, mas irradiava uma energia estranha, como se tivesse guardado 1000 histórias em seus fios. "Esta fita", explicou a anciã, "pertence a almas que se prometeram amor em outra vida. Ela sempre encontra o caminho de volta às mãos certas." Lara segurou o tecido, e naquele instante, uma onda de calor percorreu seu corpo. Imagens fugazes cruzaram sua mente, uma ponte de madeira, uma lua cheia, e um olhar masculino que a fitava com ternura. O coração disparou, e ela deu um passo para trás. O que é isso?" A mulher sorriu, como quem já sabia a resposta. "Memórias que não pertencem a esta vida, mas à anterior." Lara deixou a fita sobre o balcão, perturbada. Pagou por um pequeno amuleto qualquer, tentando disfarçar o desconforto, e saiu da loja sob a chuva fina. No entanto, ao chegar em casa, percebeu algo curioso: a fita vermelha estava em sua bolsa, mesmo sem ter levado. Naquela noite, não conseguiu dormir. Segurava a fita entre os dedos e sentia o coração apertar, como se uma saudade antiga despertasse. E foi então que sonhou. No sonho, ela usava um kimono azul e caminhava por um jardim cercado de cerejeiras em flor. Um homem de olhos intensos a esperava sob uma ponte, segurando a mesma fita vermelha. Ele amarrou-a em seu pulso e disse: "Mesmo que o tempo nos separe, a fita do destino sempre nos unirá. Prometa-me, que vai me encontrar." Lara acordou com o coração acelerado e lágrimas nos olhos. A fita, que antes era apenas um pedaço de seda, agora estava amarrada em seu pulso, com um nó perfeito. Ela sorriu, sem entender se estava sonhando ou acordada. Mas uma coisa sabia com certeza: aquele fio a levaria até alguém que já havia amado, em algum lugar, nesta ou em outra vida. Capítulo 2 – Sinais do Destino. Na manhã seguinte, Lara acordou com a fita vermelha ainda em seu pulso. O calor sutil do tecido parecia pulsar junto com seu próprio coração, como se tivesse vida. Ela passou os dedos sobre a seda e sentiu um formigamento agradável, misturado com uma estranha sensação de déjà vu, como se algo estivesse prestes a acontecer. O dia começou como outro qualquer, mas o universo parecia conspirar para lembrá-la do fio que agora a ligava a alguém que não conhecia, mas que, de alguma forma, sentia profundamente. Caminhando para o trabalho, ela notou pequenas coincidências:
uma folha vermelha pousada em seu ombro, a melodia suave de um piano vindo de uma loja próxima, até mesmo um cheiro de incenso que lhe trouxe lembranças difusas de outro tempo. E então aconteceu. Lara entrou na cafeteria do bairro, tentando se concentrar em sua rotina, mas o olhar dela foi imediatamente capturado por um homem que lia um livro encostado na janela. Gabriel. Ela não sabia o nome, mas algo nos olhos dele, profundos e serenos, fez o coração disparar. Havia uma familiaridade inexplicável, como se suas almas já tivessem se reconhecido antes, em outra vida, em outro tempo. Ele levantou os olhos do livro e por um instante, o mundo pareceu silenciar ao redor deles. O aroma do café e o murmúrio das conversas desapareceram, e tudo o que Lara pôde perceber foi a presença daquele homem que parecia saber algo que ela ainda não lembrava conscientemente. Enquanto ela se aproximava, hesitante, uma brisa suave entrou pela janela, envolvendo ambos em um instante de magia silenciosa. A fita vermelha, que ela ainda segurava entre os dedos, parecia vibrar, pulsando em sintonia com o fio invisível que os conectava. Você, sente isso também? Murmurou Gabriel, como se estivesse lendo seus pensamentos. Lara quase recuou, surpresa com a coincidência de suas palavras. Um arrepio percorreu sua espinha. Sinto algo estranho, como se já nos conhecêssemos. Ele sorriu com suavidade, mas havia uma tristeza delicada em seu olhar, uma lembrança de um passado que ainda não podia ser contado. Talvez nossas almas se reconheçam antes de nossas histórias, disse, olhando para a fita vermelha que agora parecia brilhar levemente. Naquele momento, Lara percebeu que o encontro não era casual. Cada detalhe, a loja de antiguidades, o sonho, a fita, os pequenos sinais do universo, estava preparando o caminho para que suas vidas se entrelaçassem novamente. Mas havia mistério no ar. Algo que ainda não podiam compreender totalmente. Enquanto o dia avançava, pequenas coincidências continuavam a acontecer. Eles se encontravam em corredores diferentes da cidade, cruzavam olhares em semáforos, sentiam o mesmo arrepio ao ouvir a mesma melodia ao longe. Cada gesto, cada instante, parecia guiado por mãos invisíveis. Lara voltou para casa naquela noite com o coração acelerado e um sorriso suave nos lábios. Sabia que algo maior estava acontecendo, algo que transcendia o tempo e a razão. E ao olhar a fita vermelha em seu pulso, prometeu silenciosamente a si mesma, vou descobrir o que este fio do destino quer nos mostrar, e encontrá-lo de verdade. Capítulo 3 – Lembranças que sussurram. Nos dias que se seguiram, Lara não conseguia tirar Gabriel da cabeça. Cada pequeno detalhe do seu cotidiano parecia lembrá-la dele, o aroma do café, a melodia de um piano distante, até o reflexo de uma ponte na vitrine de uma loja. Havia algo que transcendia a razão, uma sensação de pertencimento que não podia ser explicada. Ela começou a perceber que o fio vermelho não era apenas um símbolo, era uma guia silenciosa, levando-a até ele. E de fato, o universo parecia conspirar para aproximá-los. Em uma tarde chuvosa, Lara se refugiou em uma pequena biblioteca do bairro, folheando livros sem prestar atenção no conteúdo. Foi então que sentiu novamente aquele arrepio familiar. Gabriel estava ali, à distância de poucos metros, mergulhado em um livro antigo. Quando seus olhares se encontraram, foi como se o tempo tivesse parado. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios, e Lara percebeu que ele sentia o mesmo, a conexão era real, mais profunda do que qualquer palavra pudesse expressar. Eles se aproximaram lentamente, como se a própria atmosfera estivesse moldando cada passo, cada gesto. Gabriel segurou delicadamente a mão de Lara, e o fio vermelho parecia brilhar entre seus pulsos, vibrando como se estivesse vivo. É estranho, disse Gabriel baixinho, mas sinto que te conheço há muito tempo. Lara respirou fundo, segurando a mão dele, sentindo o calor e a ternura que emanava do toque. Eu também, é como se nossas almas tivessem se prometido algo há eras. Durante aquela conversa, começaram a surgir fragmentos de memórias vagas, como flashes de outra vida, uma ponte de madeira sob a lua cheia, risos compartilhados, promessas silenciosas sussurradas ao vento. Cada lembrança era difusa, mas poderosa, e fazia seus corações baterem em sincronia. O mistério aumentava a cada instante.
Porque, junto com o amor que crescia entre eles, havia perguntas que ainda não tinham resposta. Por que foram separados naquela vida passada? Qual era a razão desse reencontro agora? O que o destino queria ensinar-lhes? Enquanto caminhavam juntos pelo parque, observando a chuva leve que caía sobre as folhas vermelhas do outono, Lara sentiu uma certeza profunda: aquele reencontro não era apenas um acaso, mas uma oportunidade de evolução. As almas se encontram não só para amar, mas também para aprender, para curar feridas antigas e crescer. Gabriel olhou para ela e sorriu, sentindo o mesmo chamado silencioso. Talvez o destino nos dê outra chance de fazer tudo diferente desta vez, disse, quase como um sussurro. E naquele instante, enquanto as folhas dançavam ao vento e o fio vermelho vibrava suavemente, Lara soube que estava apenas no início de uma história maior. Uma história de amor que atravessava vidas, de encontros que eram milagres e de lições que precisavam ser aprendidas juntas. Capítulo 4 – O Encontro do Destino. A semana passou lentamente para Lara, cada dia trazendo sinais sutis de Gabriel. Pequenas coincidências começaram a se tornar impossíveis de ignorar. Encontravam-se em cafés diferentes, cruzavam olhares nas ruas movimentadas, ouviam a mesma melodia distante em momentos inesperados. Cada encontro parecia guiado por mãos invisíveis, como se o universo estivesse insistindo para que suas almas se reconhecessem. Certa tarde, Lara decidiu visitar uma antiga galeria de arte, atraída por uma exposição de pinturas de paisagens orientais. Ao atravessar a porta, a luz suave do entardecer iluminou o espaço e, no meio de quadros e esculturas, ela ouviu Gabriel. Ele estava observando atentamente uma pintura de uma ponte sob flores de cerejeira, a mesma imagem que surgira em seus sonhos. Os corações de ambos dispararam ao se encontrarem. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas eles e a sensação de que já se conheciam profundamente. A fita vermelha, ainda presente no pulso de Lara, parecia pulsar com mais intensidade, vibrando como se comemorasse aquele reencontro. Você também gosta dessa pintura? Perguntou Gabriel, a voz suave e quase tímida. Lara sorriu, sentindo a familiaridade que não podia explicar. Mais do que posso dizer, ela me faz lembrar de algo, ou de alguém. Enquanto caminhavam pelo salão, conversando sobre as cores e formas, perceberam pequenos detalhes que pareciam sinais do destino. Um rabisco de fio vermelho na margem de um quadro antigo, o reflexo de uma ponte na vitrine da galeria, e até uma brisa súbita que trouxe o aroma de flores que não existiam ali. Cada instante parecia carregado de magia, como se a própria vida estivesse tecendo o fio que os ligava. Apesar da alegria do encontro, havia uma sensação de mistério pairando no ar. Nenhum deles conseguia compreender completamente por que se sentiram tão conectados, nem o que o destino ainda lhes reservava. Mas o coração de Lara sabia, cada passo dado juntos era um passo na direção certa. Ao final da visita, Gabriel olhou para Lara com ternura, e disse: Parece que nossos caminhos foram feitos para se cruzar. Talvez o universo esteja nos dando outra chance. Ela concordou silenciosamente, sentindo a verdade daquela frase pulsar dentro de si. Enquanto saíam da galeria, o céu tingia-se de tons dourados e rosados, e o fio vermelho parecia brilhar levemente à luz do entardecer. Lara percebeu que não era apenas sorte. Era algo maior, mais profundo, uma oportunidade de reescrever histórias antigas, de viver um amor que transcendia o tempo e de aprender as lições que suas almas haviam deixado pendentes em vidas passadas. E naquele dia, entre cores, aromas e olhares que pareciam ler suas almas, ela soube que o reencontro havia realmente começado. O fio vermelho do destino não só os unira novamente, mas também começava a guiá-los por um caminho de amor, mistério e evolução espiritual. Capítulo 5 – Fragmentos de Memórias. Nos dias seguintes ao encontro na galeria, Lara sentiu o coração mais leve, mas também inquieto. Cada passo que dava parecia guiado por algo invisível, e o fio vermelho em seu pulso lembrava-lhe constantemente que nada acontecia por acaso. Ela não conseguia se livrar da sensação de que estava prestes a descobrir algo importante sobre Gabriel, algo que ainda pertencia ao passado. Enquanto caminhava pelo parque próximo de sua casa, observou uma brisa suave mover as folhas vermelhas do outono. Um aroma familiar chegou até ela, o mesmo perfume que sentiu quando encontrou Gabriel pela primeira vez na cafeteria.
Fechou os olhos por um instante e sentiu o coração acelerar. Era como se o passado estivesse sussurrando seu nome, pedindo atenção. Gabriel também sentia o chamado das memórias. Em seu apartamento, ele olhava para a mesma pintura da ponte de cerejeiras que tinha na galeria, perdido em lembranças que pareciam fragmentos de outra vida. Cada detalhe, a forma como Lara sorria, o toque suave da mão dela, a intensidade do olhar, ecoava dentro dele como ecos de algo que ele não conseguia compreender plenamente. Mas sabia, em seu íntimo, que estavam destinados a mais do que encontros casuais. O destino, porém, tinha seus próprios modos de testar a fé das almas. Naquela tarde, Gabriel recebeu uma ligação inesperada de um cliente importante no trabalho, exigindo sua presença imediata em outra cidade. Ele tentou ignorar o chamado, mas sabia que não poderia adiar. O coração apertou ao pensar em deixar Lara, mesmo por algumas horas, e uma pontada de saudade antecipada percorreu seu peito. Lara, por sua vez, sentiu uma inquietação crescente. Uma mensagem no celular indicava um compromisso urgente no trabalho, e ela teve de cancelar o encontro marcado com Gabriel para tomar um café no parque. O fio vermelho em seu pulso parecia vibrar com uma força silenciosa, lembrando-a de que o universo não deixaria que eles se perdessem, mesmo com as pequenas interrupções do cotidiano. Quando, finalmente, conseguiram se reencontrar no dia seguinte, foi em um cenário inesperado, uma feira de antiguidades, cheia de cores, cheiros e sons antigos. O acaso os trouxe novamente para o mesmo espaço, onde cada objeto parecia carregado de memórias do passado. Gabriel estava observando um relógio antigo, com delicados detalhes em ouro, quando Lara se aproximou, sorrindo suavemente. Parece que o destino insiste em nos reunir, disse ela, segurando a mão dele com ternura. Gabriel sorriu, sentindo o calor do toque e a familiaridade que atravessava eras. Talvez seja o universo nos lembrando de que certas promessas não podem ser quebradas, respondeu, com um brilho de mistério nos olhos. Enquanto caminhavam pelos corredores da feira, pequenas coincidências o cercavam. Um fio vermelho, preso a um pequeno livro antigo, parecia vibrar a passagem de Lara. Um perfume de flores surgia inexplicavelmente ao seu redor, e o tilintar de objetos metálicos parecia marcar o ritmo de seus corações. Cada detalhe parecia confirmar que o reencontro não era casual, mas sim parte de um plano maior. À medida que exploravam a feira, flashes do passado surgiam em suas mentes, momentos compartilhados, promessas sussurradas ao vento, risos que ecoavam de outra vida. Cada lembrança vinha acompanhada de uma sensação de amor profundo e saudade intensa, lembrando-lhes de que a vida era um ciclo, e que aquele reencontro era uma oportunidade de evoluir juntos. Mais tarde, sentados em um pequeno café no final da feira, Gabriel segurou a mão de Lara com firmeza, olhando nos olhos dela. Sabe, Lara, disse ele suavemente, eu sinto que nossas almas já caminharam juntas antes. Que houve um momento em que nos amamos, e o universo quer nos dar a chance de acertar tudo. Lara apertou a mão dele, sentindo as lágrimas brotarem nos olhos. Eu sinto mesmo. E sei que não é apenas amor. É aprendizado, é crescimento, é a chance de curar tudo o que ficou pendente. A tarde se transformava em crepúsculo, e o fio vermelho que unia seus pulsos parecia brilhar sob a luz suave do sol poente. Cada respiração, cada toque, cada olhar era carregado de significado, de promessas silenciosas e de uma certeza: o destino os uniu novamente, e essa união era mais do que paixão, era evolução espiritual. No caminho de volta para casa, Lara sentiu uma paz profunda, misturada com a expectativa do que viria. Pequenos desafios poderiam surgir, mas a sensação de que estavam exatamente onde deveriam estar, fortalecia seu coração. Ela sabia que o reencontro era apenas o começo, e que cada instante compartilhado seria uma lição de amor, fé e coragem. E enquanto olhava para a fita vermelha em seu pulso, sussurrou baixinho: Estou pronta, para viver tudo o que o destino nos reservou. Capítulo 6 – O fio em prova. Aquela manhã começou com um silêncio diferente. Lara acordou com o coração acelerado, sentindo um leve peso no peito, uma sensação que ela não conseguia explicar. Havia uma névoa fina lá fora, cobrindo as ruas como um véu de mistério. Era como se o universo estivesse tentando avisá-la de que algo importante estava prestes a acontecer.
Ela preparou o café, distraída, quando seu celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Gabriel. Precisamos conversar. Essas 3 palavras ecoaram dentro dela como um trovão. O medo, sutil, se misturou à lembrança de tudo o que vinham vivendo nas últimas semanas, o reencontro inesperado, a conexão inexplicável, os sinais constantes do destino. Lara respirou fundo, tentando afastar o pensamento de que algo pudesse dar errado. Quando se encontraram no café da praça, o olhar de Gabriel estava diferente. Ele parecia confuso, dividido entre o desejo de se aproximar e o receio de algo que o atormentava. Lara, eu não sei o que está acontecendo comigo, começou ele, fitando a xícara nas mãos. Desde que te vi, tudo virou de cabeça para baixo. Tenho sonhos estranhos, lembranças que não são minhas. E ao mesmo tempo, me sinto culpado. Como se houvesse algo errado em estar com você. Lara sentiu o coração apertar. Errado? Gabriel, o que você quer dizer? Ele hesitou. Há alguém no meu passado, ou talvez no meu presente, que não consigo esquecer. Mas o que sinto por você é diferente. É como se fosse mais antigo do que qualquer lembrança. O silêncio entre eles foi denso. Lara baixou os olhos, tentando conter as lágrimas. Dentro dela, a alma entendia o que as palavras não podiam explicar. Gabriel estava sendo testado. O fio vermelho, invisível, se esticava, mas não se rompia. Ela se levantou calmamente. Então talvez o destino esteja nos pedindo paciência. Se esse laço for verdadeiro, ele vai resistir a tudo. Gabriel tentou segurá-la pelo braço, mas ela apenas sorriu, com uma serenidade que parecia vir de outra vida. Nem sempre o amor se revela de forma clara. Às vezes, é preciso deixar o tempo mostrar o que está escondido. Enquanto Lara se afastava, uma brisa suave balançou os cabelos dela, e naquele instante, Gabriel teve um lampejo. Um flash rápido de outra vida. Ele se viu em um templo antigo, vestindo roupas orientais, segurando uma fita vermelha nas mãos. Diante dele, a mesma mulher, com o mesmo olhar. Lara. A lembrança foi tão forte que ele ficou paralisado. De longe, Lara sentiu algo. Uma energia quente percorreu seu corpo, como se o fio vermelho vibrasse em resposta. Apesar da dor, ela sabia, o amor verdadeiro não se perde nos desencontros. Ele amadurece neles. Naquela noite, os dois sonharam com o mesmo lugar, uma ponte de madeira iluminada pela lua, e entre eles, o fio vermelho os unindo. Mesmo separados pela confusão, o destino seguia tecendo seu propósito, silencioso e paciente. Porque o amor de almas não precisa de explicações. Ele apenas espera o momento certo de se reconhecer. Capítulo 7 – Quando o destino fala em silêncio. Os dias seguintes foram envoltos em uma quietude estranha. Lara continuava suas rotinas, mas seu coração parecia suspenso entre mundos. Mesmo tentando se ocupar com o trabalho e as pequenas tarefas do cotidiano, algo dentro dela chamava por Gabriel, não com tristeza, mas com uma espécie de fé silenciosa. Ela sabia que, quando um amor é guiado pelo fio vermelho, não há afastamento que o apague. Apenas pausas que o universo impõe para que as almas aprendam algo essencial. Naquela tarde, ao sair do trabalho, uma leve chuva começou a cair. As gotas deslizavam pela janela do ônibus como pequenas linhas de luz, lembrando-lhe o fio invisível que a conectava a ele. No rádio, tocava uma antiga canção oriental, com sons de cítara e flauta. Uma música que ela nunca havia escutado, mas que fez seu coração vibrar, como se recordasse um tempo que a mente já havia esquecido. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Gabriel caminhava pela livraria que costumava visitar nos dias de reflexão. Sentia-se inquieto, com o peso do que dissera a Lara. Sabia que algo o havia confundido, mas a imagem dela não saía de seus pensamentos. Era como se o olhar dela o seguisse, suave, chamando-o de volta ao que era verdadeiro. De repente, uma velha senhora aproximou-se. Ela usava um chale vermelho e sorria com ternura. Procurando respostas, meu filho? Perguntou ela, como se o conhecesse. Gabriel, surpreso, apenas assentiu.
Às vezes, quando a alma reencontra quem amou em outras vidas, o medo tenta impedir que ela se lembre. Mas o destino não se perde. Ele apenas espera que o coração confie. Ele ficou em silêncio, sentindo um arrepio percorrer-lhe o corpo. A mulher então retirou de sua bolsa uma pequena fita vermelha e a colocou sobre o balcão. Guarde isso. O fio vermelho sempre conduz os que estão destinados a se reencontrar. Antes que ele pudesse agradecer, ela já havia desaparecido entre as prateleiras. Naquela noite, Gabriel segurou a fita e fechou os olhos. A imagem de Lara surgiu nítida, envolta em luz. Ele sentiu o mesmo calor percorrer-lhe as mãos, o mesmo que sentiu no dia em que a conheceu. No mesmo instante, Lara, em sua casa, teve um sobressalto. Um leve toque na mão, como se alguém a tivesse acariciado. Ela olhou ao redor, assustada, mas logo compreendeu, o fio havia se manifestado. Com lágrimas nos olhos, sussurrou uma prece ao universo. Se for para o nosso crescimento, que o amor nos reencontre. Mas que venha com luz, consciência e propósito. E o vento soprou pela janela, balançando suavemente a cortina branca, como se respondesse ao seu pedido. Em algum lugar, o destino começava a realinhar seus caminhos. O fio vermelho voltava a vibrar, guiando duas almas que, mesmo sem saber, estavam prestes a viver uma nova revelação. Capítulo 8 – O Retiro das Almas. O tempo havia passado com a suavidade dos ventos de outono. Lara, em busca de paz interior, decidiu participar de um retiro espiritual nas montanhas, um lugar conhecido por sua energia calma e pela beleza natural que parecia tocar o coração. Lá, entre árvores antigas e o som sereno da água correndo pelos riachos, ela esperava silenciar as lembranças, compreender os sinais e reencontrar a si mesma. Ao chegar, foi recebida por uma monja de olhos gentis, que lhe sorriu com serenidade. Bem-vinda, querida. Aqui não buscamos respostas, apenas aprendemos a escutá-las quando o coração se aquieta. Lara sentiu que estava no lugar certo. O retiro oferecia meditações, caminhadas silenciosas e momentos de reflexão. A cada dia, ela sentia o peso do passado se dissolvendo, mas algo em seu peito ainda vibrava, um chamado sutil, como o toque de um fio invisível. Na terceira noite, o grupo se reuniu ao redor de uma fogueira para a cerimônia das fitas, um antigo ritual oriental para abençoar laços de alma e propósitos espirituais. Cada participante recebia uma fita vermelha para simbolizar aquilo que mais desejava curar ou compreender. Quando Lara recebeu a sua, fechou os olhos e sussurrou: que eu entenda o verdadeiro significado dos reencontros, e do amor que atravessa vidas. O vento soprou levemente, fazendo a chama da fogueira dançar. E naquele instante, uma presença familiar se aproximou. Ela abriu os olhos, e o tempo parou. Entre os participantes, do outro lado do círculo, estava Gabriel. Ele parecia tão surpreso quanto ela, mas havia em seu olhar uma paz que não existia antes. Não era coincidência. Era destino, mais uma vez, movendo seus fios com precisão divina. Após a cerimônia, os dois caminharam lado a lado pelo jardim iluminado pela lua. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Eu não sabia que você viria, disse Lara, a voz trêmula. Nem eu, respondeu Gabriel. Mas desde que encontrei aquela senhora na livraria, algo me dizia para vir até aqui. Era como se eu estivesse sendo guiado. Lara sorriu suavemente. O fio vermelho sempre encontra um jeito. Eles pararam diante de uma fonte antiga. Gabriel segurou a fita que carregava no pulso, a mesma que a velha lhe dera. Sem dizer nada, amarrou-a delicadamente à de Lara. Duas fitas vermelhas, unidas como uma só. Por alguns segundos, o tempo pareceu desaparecer. Uma energia cálida envolveu os dois, e imagens começaram a se formar na mente de ambos, um templo distante, velas acesas, votos feitos sob o luar. Duas almas prometendo se reencontrar, vida após vida. Gabriel levou a mão ao coração, emocionado. Agora eu entendo. O que sinto por você não começou aqui. É uma promessa antiga, e eu a quebrei antes. Por isso, o destino me trouxe de volta.
Lara o olhou nos olhos, lágrimas escorrendo. Então, desta vez, que o amor não seja apenas reencontro, mas aprendizado. Eles se abraçaram sob o luar, e naquele momento, o universo pareceu suspirar. Não havia mais dúvidas, nem medos. Apenas a certeza de que o fio vermelho, embora invisível, os guiava com sabedoria. Capítulo 9 – O despertar das almas. Na manhã seguinte ao ritual das fitas, o sol surgiu com uma luz dourada e suave, iluminando cada detalhe da paisagem. O canto dos pássaros parecia mais harmonioso, e o ar tinha um perfume de flores silvestres que envolvia o ambiente com serenidade. Lara acordou com o coração leve, algo dentro dela havia mudado. Era como se durante a noite, tivesse se reconciliado com uma parte esquecida de si mesma. Ao sair do quarto, encontrou Gabriel sentado sob uma árvore, em silêncio, olhando o horizonte. Ele segurava as 2 fitas vermelhas entre os dedos, como quem guarda um segredo sagrado. Quando Lara se aproximou, ele sorriu com ternura. Tive um sonho, ou talvez tenha sido uma lembrança. Ela se sentou ao lado dele, e Gabriel continuou. Vi nós 2, em um lugar antigo, vestidos com roupas orientais. Estávamos em um templo, e eu prometi te reencontrar, não importasse quanto tempo passasse. Mas algo aconteceu, eu quebrei essa promessa. E desde então, venho tentando consertar o que ficou pendente. Lara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Eu também sonhei com o templo. Ouvi sua voz chamando meu nome. Acho que nossas almas estão lembrando. O vento soprou entre as árvores, balançando as folhas como se o próprio universo confirmasse o que diziam. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, sentindo a presença sutil de algo maior, uma energia antiga, amorosa e protetora. Durante as atividades do retiro, um dos mestres falou ao grupo sobre os laços kármicos e as missões de alma. Nem todos os reencontros são para viver o amor como o conhecemos. Às vezes, são para curar o que foi ferido, perdoar o que foi esquecido e evoluir juntos, ainda que por caminhos diferentes. Lara e Gabriel trocaram olhares profundos. Aquilo tocou os 2 de forma intensa. Talvez o reencontro deles não fosse apenas sobre amor romântico, mas sobre aprendizado, libertação e crescimento. Mais tarde, caminhando pelo bosque, Lara percebeu uma borboleta branca pousar em sua mão. Ficou imóvel, observando suas asas delicadas. Gabriel se aproximou devagar, e os 2 ficaram contemplando aquela pequena vida, símbolo de transformação. É um sinal, disse Lara. A borboleta representa a alma, a mudança, o renascimento. Gabriel assentiu. Então é isso. Estamos renascendo. Desta vez, com consciência. Ao entardecer, durante a meditação, Lara sentiu algo extraordinário, uma energia quente subindo do peito até a garganta, e uma voz interior suave dizendo: a promessa foi cumprida. O amor não precisa ser possessão, mas libertação. Ela abriu os olhos lentamente e viu Gabriel do outro lado da sala, também com lágrimas nos olhos. Naquele instante, entenderam, o fio vermelho havia cumprido sua missão, reaproximar 2 almas para que ambas despertassem. O amor que os unia não era mais apenas humano, mas divino. Um amor que abençoava o passado e libertava o futuro. Mais tarde, sob o céu estrelado, Gabriel tomou a mão de Lara e disse com voz serena: não sei o que o destino reserva, mas sei que agora entendo o que é amar com a alma. Obrigado por me lembrar. Ela sorriu, sentindo o coração em paz. O fio vermelho não une apenas pessoas. Ele une propósitos. E o nosso, era acordar. As estrelas brilharam intensamente, como se o universo sorrisse. E assim, entre o silêncio da noite e o murmúrio do vento, o amor deles se transformou, de desejo em sabedoria, de saudade em gratidão, de promessa em luz. Capítulo 10 – Caminhos que se cruzam no silêncio. Os dias seguintes ao retiro foram como um sonho calmo. Lara e Gabriel permaneciam ali, entre meditações e conversas ao entardecer, sentindo que suas almas se comunicavam mesmo no silêncio. Havia ternura em cada gesto, e também uma melancolia doce, como se ambos soubessem que aquele tempo sagrado estava chegando ao fim.
Na última manhã do retiro, o grupo se reuniu para a cerimônia de encerramento. O mestre espiritual falou com voz tranquila, mas suas palavras penetraram fundo no coração de cada um. O amor verdadeiro não aprisiona. Ele é uma chama que ilumina, mesmo à distância. Quando duas almas se reencontram, não é para reviver o passado, mas para abençoá-lo e seguir adiante com mais luz. Lara e Gabriel se entreolharam, compreendendo o sentido oculto daquelas palavras. O universo estava lhes pedindo coragem, a coragem de continuar, mesmo sem garantias, confiando no fio invisível que os guiava. Ao se despedirem, o céu estava coberto de nuvens cor-de-rosa. Gabriel segurou as mãos de Lara com delicadeza. Sei que esse não é o fim, mas sinto que preciso trilhar um caminho agora, sozinho. Há algo em mim que ainda precisa se alinhar, e acho que você entende. Ela sentiu, os olhos marejados, mas o coração sereno. Eu entendo, sim. Às vezes, o amor também é deixar o outro ir. Porque o fio vermelho não precisa de presença, apenas de verdade. Ele sorriu, e por um instante, tudo se calou ao redor. O vento soprou suave, balançando as fitas vermelhas amarradas no pulso dos dois. A dela se desprendeu levemente, flutuando no ar antes de pousar entre as flores. Veja, disse Lara, observando a fita. Até o fio sabe quando é hora de confiar. Gabriel se despediu com um abraço demorado, daqueles que parecem guardar séculos de lembranças. Se for destino, nos encontraremos outra vez. Em outra hora, em outro lugar, mas com o mesmo amor. E partiu. Durante semanas, Lara sentiu a ausência dele como quem sente falta do próprio reflexo. Mas, com o tempo, o silêncio se tornou aprendizado. Começou a perceber os sinais do universo ao seu redor, borboletas que pousavam ao seu lado, músicas antigas que tocavam de repente, sonhos em que via Gabriel sorrindo sob uma luz dourada. Certa noite, enquanto escrevia em seu diário, ouviu uma frase clara dentro de si. O amor não foi interrompido. Apenas transformado. E compreendeu. O reencontro deles havia cumprido seu propósito, despertar o amor que dormia em ambos, ensinar-lhes o desapego e a confiança no invisível. Lara passou a ensinar meditação e autoconhecimento, inspirada por tudo que viveu. Em cada grupo, contava histórias sobre laços de alma, sobre promessas que ultrapassam o tempo e sobre o poder de seguir amando mesmo sem possuir. Um ano depois, durante uma viagem espiritual à Ásia, caminhando pelas ruas de Kyoto, ela viu algo que fez seu coração parar por um instante. Em uma banca de rua, balançava uma pequena fita vermelha, idêntica à que perdeu no retiro. Ela se aproximou, sorriu e sentiu uma brisa familiar tocar seu rosto, a mesma que sempre surgia quando o universo queria falar com ela. Nada mais era preciso. O fio vermelho ainda existia. Invisível, mas pulsando entre os dois, ligando-os pela eternidade. Capítulo 11 – Sinais do Destino. O tempo seguiu o seu curso silencioso, e Lara aprendeu a caminhar com leveza. O amor por Gabriel permanecia vivo, mas agora era sereno, maduro, um sentimento que não pedia, apenas fluía. Sua vida havia se transformado desde o retiro, tornara-se facilitadora de encontros espirituais e palestras sobre conexões de alma. Em cada rosto que via, reconhecia fragmentos de histórias entrelaçadas. Em cada olhar, via a lembrança de promessas antigas. E às vezes, quando fechava os olhos durante as meditações, sentia o toque sutil de uma presença amorosa, o mesmo calor que sentiu quando Gabriel segurou sua mão pela última vez. Certa tarde, após uma palestra sobre o fio vermelho e as almas gêmeas, uma mulher idosa se aproximou dela com um sorriso misterioso. Você fala com o coração, minha filha. O amor que ensina é o mais puro. Mas lembre-se, o fio vermelho não é apenas um laço entre dois, é um círculo que se fecha quando a lição é aprendida. Lara agradeceu, tocada pelas palavras, mas algo na voz da mulher lhe pareceu familiar. Quando olhou novamente, a idosa já havia desaparecido entre as pessoas, como se fosse apenas um eco do destino. Naquela noite, Lara sonhou com o templo antigo. As velas ardiam como estrelas e, no centro, estava Gabriel, esperando por ela. Ele lhe estendeu a mão e disse: Nosso fio nunca se rompeu.
Só precisávamos seguir caminhos diferentes para lembrar quem somos. Ela acordou com o coração acelerado, e lágrimas escorreram antes mesmo que pudesse compreender. Nos dias seguintes, sinais começaram a se repetir. Ela abria um livro aleatório e encontrava frases sobre reencontros e promessas de amor eterno. Borboletas brancas apareciam em lugares improváveis, até dentro de uma sala de meditação fechada. E certa tarde, enquanto caminhava por uma feira espiritual em outra cidade, uma melodia tocou ao fundo, a mesma canção oriental que ouviu no ônibus, antes de reencontrar Gabriel pela primeira vez. O coração de Lara vibrou. Ela seguiu o som, guiada por uma intuição profunda. No final do corredor, um expositor vendia amuletos e fitas vermelhas. E atrás do balcão, um homem falava com um grupo de pessoas sobre a energia dos reencontros espirituais. Quando ele se virou, os olhos se encontraram, e o tempo parou. Era Gabriel. Ele também a reconheceu no mesmo instante. Um sorriso emocionado tomou conta do rosto dele, como se tivesse esperado por aquele momento desde sempre. Lara, disse, com a voz baixa, trêmula. Eu senti que o universo me traria até você de novo. Ela respirou fundo, o coração disparado. O fio vermelho, sussurrou ela, com um sorriso entre lágrimas. Nunca deixou de nos guiar. Gabriel assentiu, e os dois ficaram ali, cercados de pessoas, mas em um mundo só deles, como se o tempo tivesse parado mais uma vez, apenas para que o reencontro acontecesse. Agora eu entendo, disse ele. Precisávamos nos curar para que o amor fosse livre. Não mais um elo de dor, mas um laço de luz. Lara sorriu. Então talvez seja a hora de escrevermos o final dessa história, ou o começo de outra. E o vento soprou suavemente, balançando as fitas vermelhas penduradas na tenda, fazendo-as dançar como se o próprio universo comemorasse a reconexão das duas almas. Capítulo 12 – O reencontro das almas. O sol se despedia atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de dourado e violeta, quando Lara e Gabriel chegaram ao topo do mesmo penhasco onde haviam se encontrado em sonhos. O vento suave tocava o rosto deles como uma bênção silenciosa, e o som do mar ao longe parecia ecoar o pulsar de seus corações. Havia uma serenidade no ar, como se o próprio universo aguardasse o momento em que o ciclo, enfim, se completaria. Lara olhou para Gabriel com ternura. Seu olhar refletia tudo o que viveram, os desencontros, os silêncios, as lições e o amor que mesmo diante do tempo e da distância, nunca se apagou. Você sente isso também? Perguntou ela, com a voz suave, quase sussurrando. Gabriel sorriu, segurando suas mãos. Sinto, é como se nossas almas estivessem se reconhecendo de novo, pela milésima vez. Os dois fecharam os olhos, e um brilho leve começou a envolver suas mãos entrelaçadas. O fio vermelho, aquele símbolo invisível que os unira desde outras vidas, agora se mostrava diante deles, pulsando em luz suave, dourada e quente. Não era apenas o elo do amor romântico, mas o laço espiritual que representava crescimento, cura e aprendizado mútuo. Lara sentiu as lágrimas rolarem. Passei tanto tempo tentando entender por que nossos caminhos se cruzaram de formas tão difíceis, agora entendo que cada dor foi uma preparação para este momento. Gabriel a abraçou, envolvendo-a em silêncio. Às vezes, o amor mais verdadeiro não vem para preencher o vazio, mas para nos ensinar a ser inteiros, mesmo antes de estarmos juntos. O vento se intensificou, e uma energia suave parecia girar ao redor deles, como se o tempo parasse. De repente, flashes de vidas passadas começaram a surgir diante de seus olhos. Estavam em tempos antigos, em lugares diferentes, ora camponeses, ora guerreiros, ora artistas. Em todas, as almas se encontravam, aprendiam e se separavam, até que enfim, naquela vida, haviam completado o ciclo do aprendizado. Lara, emocionada, perguntou. Então, é aqui que o fio se encerra? Gabriel olhou para o horizonte. Não. Ele nunca se encerra. Apenas muda de forma. Agora, não precisamos mais nos buscar, porque já nos encontramos por dentro. Ambos permaneceram abraçados por longos minutos. A luz do fio se dissolveu no ar, deixando apenas uma sensação profunda de paz. O universo parecia sorrir.
Era o fim de uma busca, mas também o começo de uma nova jornada, onde o amor não seria mais uma necessidade, e sim uma expressão natural do ser. Enquanto o céu se tornava estrelado, Lara sussurrou: "Obrigada por me reencontrar, e por me ensinar a reencontrar a mim mesma." Gabriel beijou-lhe a testa. As almas que se amam não se perdem. Apenas esperam o momento certo de se lembrar. Caminharam juntos pela trilha, de mãos dadas, sem pressa. Cada passo parecia leve, como se o chão fosse feito de nuvens. Ao longe, o som das ondas misturava-se à brisa noturna, e uma última estrela cadente cruzou o céu, sinal do universo, selando o pacto eterno entre eles. Naquela noite, Lara escreveu em seu diário: "O amor verdadeiro não é sobre posse, é sobre conexão. Quando duas almas estão prontas, o reencontro acontece. E quando o aprendizado termina, o amor se transforma em luz." Assim, o fio vermelho cumpriu seu destino, não apenas unindo Lara e Gabriel, mas lembrando a todos nós que existem amores que transcendem o tempo, o espaço e a própria vida. Fim. Epílogo: quando o amor transcende o tempo. Há amores que chegam para despertar, não para prender. Há encontros que não vêm do acaso, mas de promessas antigas, sementes plantadas em outras vidas, que florescem quando a alma está pronta. O fio vermelho que uniu Lara e Gabriel não era apenas um símbolo do destino, mas o reflexo da jornada que cada alma percorre em busca de si mesma, até encontrar no outro o espelho do amor verdadeiro. O amor espiritual é aquele que não exige, não prende e não cobra. Ele liberta, cura e transforma. É o tipo de amor que continua existindo mesmo quando o corpo se vai, mesmo quando o tempo muda, mesmo quando a vida parece recomeçar em outro lugar. Porque o verdadeiro amor não se mede em gestos ou palavras, ele vive na vibração do coração, no olhar que reconhece, no silêncio que compreende, e na paz que permanece. E assim, enquanto as estrelas continuam a brilhar sobre o destino das almas, a história de Lara e Gabriel nos recorda que o amor nunca se perde, ele apenas muda de forma, ensina e volta, sempre que for preciso. Que este conto toque o seu coração e o inspire a acreditar que existem laços eternos, e que o universo sempre conspira a favor de quem ama com verdade e alma. Se você sentiu essa energia, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem acredita no poder das conexões espirituais e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de amor de vidas passadas, contos cheios de mistério, espiritualidade e ensinamentos da alma. Porque o amor verdadeiro nunca termina. Ele apenas desperta novamente.